Pastor, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode, claro. Será que realmente vale a pena largar tudo para poder servir a Deus? Olha, essa pergunta que você me fez não começa comigo, porque para eu estar aqui hoje, alguém teve que sacrificar primeiro. Vamos sentar, eu vou te contar um pouco da minha história. Olha esse rapaz aqui. É o senhor, pastor? Sim, mas aqui eu acabei deixando de focar no mais importante. Antes, eu era um adolescente que priorizava as coisas de Deus, sempre tinha prazer de estar junto com outros adolescentes, de estar na igreja, mas por um momento eu acabei deixando de priorizar isso. E comecei a seguir a minha própria vontade, querendo conhecer as coisas do mundo, fazendo tudo que eu tinha aprendido, mas de forma contrária. Na verdade, eu deixei de obedecer a palavra de Deus. Pensamento de morte, tristeza, angústia. Inclusive nessa imagem, eu me fantasiei dessa forma, porque era o que passava na minha cabeça. Já não tinha mais prazer em viver, bebidas, amizade, relacionamentos. Muitas das vezes eu chegava em casa, depois dessas noites de festa, de balada, de bailes, e chorava, porque havia um vazio dentro de mim. E foi assim que, em 6 meses, eu me vi completamente envolvido com as coisas do mundo, carnaval, festas, até que um dia, através de um problema que a minha irmã teve, Deus me fez lembrar de quem eu era antes. Ela me falava de Jesus diante daquela situação, ela me fez pensar na minha salvação. Um momento que ela até pediu uma folha, dizendo que se não escrevesse o meu nome, eu ficaria. E apesar de ser algo que para muitas pessoas não entendiam, para mim aquilo ali marcou muito. E eu pude ver o quão perdido eu estava. E ali eu recebi um convite. Esse convite me fez, naquele dia, pensar, refletir, o que eu tenho feito da minha vida. Eu vivia sem direção. Tentei jogar futebol, tentei fazer faculdade, mas tudo que eu fazia sem Jesus, nada fluía, nada dava certo. Eu me lembro como se fosse hoje. Foi nesse lugar que eu cheguei e ali eu ouvi uma palavra que diz, lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E quando o pastor chamou à frente quem queria se arrepender, se entregar, eu fui. Me derramei, me arrependi de fato, porque é isso que Deus espera de nós. Essa sinceridade, essa humildade, esse desejo de verdadeiramente ter uma nova vida. Mas como que o senhor fez para ter coragem para tomar essa decisão? Não foi fácil, porque tudo que eu tinha vivido antes, né, as pessoas que eu estava envolvida antes, eu tive que abrir mão. Inclusive, eu tive 2 irmãos que acabaram morrendo no tráfico, então era um caminho que eu também poderia seguir. Mas tudo isso eu tive que abrir mão. Essa coragem, né, ela veio através de uma decisão, de me entregar verdadeiramente, de morrer para esse mundo. Naquela quarta-feira, decidi me derramar, me entregar e me batizar nas águas. Eu comecei a ter força, eu comecei a ter uma direção que antes eu não tinha,
eu comecei a participar dos encontros jovens, na qual eu pude aprender mais, evoluir, amadurecer mais. Após a minha entrega e o meu batismo nas águas, eu recebi o Espírito Santo. Começou a surgir dentro de mim um desejo muito grande, essa sede de também salvar. Como eu estava salvo, como eu havia recebido vida, paz, ali eu também queria dar. Eu passei a querer levar para as pessoas aquilo que eu havia recebido. E numa madrugada, eu me lembro também que nessa madrugada eu falei com Deus. Eu falei, meu Deus, assim como eu servi nesse mundo, levando pessoas aos vícios, levando pessoas a se envolverem com a prostituição, enfim, né, deixando o mal gastar a minha vida, agora eu quero que o Senhor gaste a minha vida. Agora eu quero te servir, agora eu quero fazer mais para o Senhor. E ali Deus me usou muito mais, né? Aqui mostra eu tendo o privilégio de ser consagrado a obreiro no altar da abolição, esse lugar que faz parte da história da Igreja Universal. Logo em seguida, entrando para a obra, eu fui para o Rio Grande do Sul. Ali eu tive também muitas experiências, né, podendo ajudar muitas pessoas. É claro que não foi fácil, desafio muito grande, não conhecia nada, mas esse é o espírito do servo, né? O servo, ele está sempre pronto para servir, seja onde for, seja como for, mas buscar sempre fazer a vontade de Deus. Hoje eu tenho o privilégio que o chamado nos dá de orar pelas pessoas, de levar as pessoas a ter um encontro com Deus. Hoje eu tenho o privilégio de estar servindo a Deus no altar. E eu digo para você que não há nada nesse mundo melhor. Você pode até tentar muitas coisas, lugares, pessoas, mas não há riqueza, não há privilégio maior do que poder servir a Deus. O senhor não sente falta da sua família, não se preocupa com eles? A família, a gente até tem a questão da distância, mas a gente tem um propósito, né? E quando a gente vive nesse propósito, até mesmo os familiares são abençoados, né? Quando a gente se entrega para Deus, a gente cuida das almas, das ovelhas, Deus cuida dos nossos. E assim, eu não me vejo em outro lugar. Hoje, o meu plano, o meu foco, o meu objetivo é o altar, é servir a Deus. Não consigo me imaginar fora dele, porque foi no altar que Deus me salvou. Foi no altar que Deus me deu mais uma chance. Foi no altar que Deus transformou de fato a minha vida. Hoje eu sou completo. Ainda que eu tivesse conseguido lá atrás uma profissão, né? Quem sabe, como eu tentei ser jogador de futebol, mas eu vejo hoje que nada daquilo me preencheria como o Espírito Santo me preenche, me traria tanta felicidade como o altar me traz essa felicidade. Por isso, eu não me vejo em outro lugar. Não tenho outro plano, outro objetivo, senão servir a Deus até o fim da minha vida. A vida sentimental, o senhor pensou em casar, namorar? Sim. Ficar sozinho fazendo a obra? Exatamente. Essa palavra que eu ouvi lá atrás, né, de priorizar o reino de Deus e as demais coisas seriam acrescentadas, ela se cumpriu na minha vida, né? Hoje eu tenho a minha noiva, hoje, né, Deus cuida do nosso relacionamento. Hoje eu vivo de fato o amor, né? Porque antes eu tive outros relacionamentos, mas não era feliz. Hoje eu de fato sou feliz com a pessoa que Deus me preparou, porque o altar não deve nada a ninguém. Mas diante de tudo isso que eu te mostrei, essa foi a melhor escolha que eu fiz. De poder cumprir o chamado, o ID, e não só eu, assim como muitos outros estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Hi, my name is John, and I'm serving God here in Plaistow, in London, and this is the best choice I ever made. Meu nome é David, eu sirvo a Deus aqui na cidade de Batalha, no estado do Piauí, e essa foi a melhor escolha que eu já fiz. Meu nome é Eliezer, sirvo a Deus aqui no estado de Goiás, no Brasil. Com certeza, essa daqui foi a melhor escolha que eu já fiz. Olá, meu nome é Gutierre, eu estou servindo a Deus aqui na cidade de Moreno,
mais precisamente no distrito de Bonança, em Pernambuco, e essa foi a melhor escolha que eu já fiz. Olá, me chamo Gabriel, tenho 21 anos, estou aqui no estado do Amazonas e estar no altar foi a melhor escolha que eu fiz. E só mais uma coisa, essa é a melhor escolha que você também pode fazer.